olá a todos. Eu estou aqui com o Luciano Faustinoni, da IBM, e ele foi esse ano um dos vencedores do Prêmio Executivo de TI da IT Media, com um projeto muito bacana, né, Luciano, que fala sobre a transformação da TI da IBM para uma TI muito mais ágil. E aí vocês já estavam numa jornada ágil, chegou a pandemia, tudo mudou, enfim. Que de lá para cá, né, desde que você ganhou o prêmio com esse projeto, o que mudou na TI da IBM? Vocês aceleraram mais as iniciativas? Vocês transformaram mais o que já existia? Conta um pouco para a gente, um resumo do que aconteceu de lá para cá. Legal, Débora. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui contigo. Eu acho que você colocou bem, né? A gente já vinha de uma transformação. Eu sempre costumo falar que a transformação digital é uma grande jornada, né? A gente não faz uma transformação, seja de cultura, como das aplicações, dos sistemas em si, do dia para a noite, né? Tem que ser uma coisa planejada. E a gente aqui na TI da IBM, a gente vem fazendo isso há mais ou menos 6 anos, quase já, preparando as nossas equipes e as nossas aplicações para essa grande transformação, né? Com a chegada da pandemia, eu acho que assim como todas as empresas estão encarando isso, talvez em níveis de maturidades diferentes, né? Conforme elas se prepararam, isso obviamente traz uma aceleração, né? Um foco maior. Eu acho que o papel da área de tecnologia nas empresas, ele já faz tempo que a gente discute que é um papel estratégico, inclusive o papel do CIO, e com esse desafio agora da pandemia, eu acho que isso tornou ainda mais evidente, né? Assim, então eu costumo dizer que para a gente não é diferente, né? Acho que talvez, eu comentei contigo, você tinha níveis de maturidade diferentes, então teve empresas que entraram muito cruas nesse processo e sofreram bastante, além do sofrimento geral todo que nós tivemos, as empresas estavam mais preparadas, tiveram mais capacidade de se adaptar de forma rápida a esse momento, né? Então, assim, para a gente, o que mudou é a gente ter reforçado ainda mais o alinhamento da área de tecnologia com a estratégia da empresa, e agora a gente está focando muito mais na questão da capacitação das nossas equipes para tecnologias futuras. A gente está repensando, acelerando mais a forma como a gente repensa a nossa arquitetura de sistemas para novos modelos de negócio e para essa nova transformação que a gente está vendo aí cada vez mais acelerada. Perfeito. E aí agora o que vocês estão vislumbrando, assim, até em termos de projetos, o que vocês estão vendo para já 2021 como foco da área de tecnologia? Eu acho que um dos principais focos que a gente tem é realmente o foco no nosso ambiente de tecnologia, né? A gente começou um trabalho de repensar essa arquitetura no começo do ano. Eu, inclusive, nomeei dentro da minha equipe um arquiteto-chefe que tem a responsabilidade de pensar no nosso ambiente de tecnologia, nos novos modelos de negócio, né? A gente avançou bastante na transformação desse ambiente, mas agora para 2021 a gente, por exemplo, a gente vai mover todo o nosso ambiente de tecnologia para um ambiente de nuvem híbrido. Então, a gente está movendo todo o nosso workload de tecnologia crítico para que eu tenha ele dentro de um ambiente de nuvem híbrido, que vai me permitir ter muito mais flexibilidade, escalar ou reduzir demanda conforme a gente recebe as demandas de dentro da IBM, permitir que a gente modernize algumas aplicações que a gente tem antigo. O ambiente nosso é um ambiente extremamente complexo, como várias outras empresas, né? A gente tem legados muito antigos, a gente tem sistemas mais modernos, a gente tem alguns processos ainda não automatizados, então isso com certeza é um foco principal para a gente para 2021, e a gente reforçar ainda mais o outro pilar que eu considero super estratégico, que é a parte de capacitação e criação de equipes diversas e inclusas, né? A gente fez um grande progresso nos últimos anos, mas essa cultura de aprendizado contínuo
e de inclusão, ela não pode parar de forma nenhuma e ela tem que ser pensada de forma estratégica mesmo. Então, isso está na nossa estratégia para 2021 de reforçar cada vez mais esse pilar. Certo, e eu tenho perguntado também para os executivos, para os CIOs do mercado, como que eles estão vendo os investimentos no próximo ano em tecnologia. Para vocês ainda estão esperando o ânimo do mercado retomar, ou vocês já estão vislumbrando um aumento ou até mesmo uma redução do orçamento para o próximo ano? Olha, eu acho que esperar nunca é uma coisa boa, tá? Assim, eu acho que a gente as empresas tiveram um grande aprendizado com o desafio que a gente está tendo com a pandemia, né? Eu acho que as empresas que esperaram muito para começar essa jornada novamente aprenderam da pior forma possível, né? Durante essa pandemia, né? E ainda estamos nela. Então, assim, eu acho que esperar não é um bom movimento. Desafios de investimento a gente sempre teve, no fundo, né? E a gente tem que trabalhar com os desafios que a gente tem de acordo com o mercado, mas, assim, eu acho que a gente criou um modelo dentro da nossa área de TI hoje, Débora, que permite a gente usar muito a capacidade e toda a esteira de automação que a gente criou com DevOps, com equipes ágeis. Eu acho que isso possibilita a gente ter uma capacidade muito maior de receber algumas demandas, mesmo com alguns desafios de orçamento. Então, assim, a minha resposta para você é assim, eu não estou esperando, né? Eu acho que a gente tem que acelerar ainda mais, na verdade, esse movimento para a nuvem, por exemplo, pensando na nuvem híbrida, porque isso vai me trazer benefícios tanto em relação à redução de custos com infraestrutura, tanto como velocidade de modernização das novas aplicações e flexibilidade para as demandas. Então, assim, eu acho que isso é uma situação que não dá para a gente deixar para depois. Tem que acelerar e a gente criou essa capacidade para fazer isso, assim. Então, a gente vai continuar acelerando. E aí, até no começo da minha fala, eu citei o Prêmio Executivo de TI do ano, que você ganhou agora em 2020, e aí, claro, a gente também vai promover o prêmio no próximo ano, com todo o cuidado possível, considerando todas as condições e tal, e a gente sempre incentiva essas iniciativas inovadoras, né? O que você diria para as pessoas, para os outros executivos do mercado que estão buscando aí aprimorar as suas iniciativas, algum conselho mesmo, né? Para que eles invistam em inovação, em desenvolvimento do time, como você falou, que quer promover times diversos e tudo mais. Olha, Débora, essa é uma excelente pergunta. Eu acho o seguinte... Eu acho que nós, como CIOs, ou como líderes de tecnologia, a gente realmente tem que adotar o protagonismo dentro das nossas empresas em várias dimensões, assim, né? Eu acho que você olhar só para o seu time de TI como um time de suporte ou somente focado em tecnologia, eu não acho que isso é a melhor estratégia. Obviamente que conhecer tecnologia é fundamental para a gente, porque isso te dá um potencial de justamente pensar em inovação, né? Então, se você conhece as tecnologias que estão vindo, se você conhece as tecnologias disruptivas, isso permite que você abra um leque maior de possibilidades, mas um movimento que para mim foi fundamental na forma como a gente passou a trabalhar é realmente... transformar a área de tecnologia numa área de negócio, né? Assim, então eu costumo falar que, primeiro, eu só faço projetos de negócio, eu não faço projetos de TI, né? A tecnologia é um meio para fazer esses projetos acontecerem. Eu acho que a capacitação das equipes é fundamental, então eu acho que isso é um bom exemplo, né? Porque é o seguinte, às vezes a gente espera muito a capacitação ou a inclusão vir da área de recursos humanos. É óbvio que dentro da IBM a gente tem toda uma estrutura de capacitação muito bem formulada pela área de RH, mas eu entendo que eu preciso aprofundar, especificar algumas coisas dentro da minha área que eu mesmo posso fazer. Então a gente criou programas, por exemplo, de desenvolvimento, inteligência artificial, blockchain, cloud, quantum computing,
dentro da nossa organização, usando o expertise da própria organização, né? A gente estruturou buscando quais são as certificações que são relevantes para a gente. Então, assim, esse processo de formação é fundamental. E eu acho que um outro conselho, outro aprendizado que eu divido com os meus colegas é procure conhecer outras empresas e outros colegas que já passaram por isso, né? Eu acho que pedir ajuda ou conhecer pessoas que já tiveram essa experiência é muito bacana para quem está começando nesse processo ou para quem quer saber como inovar melhor ou como criar projetos de transformação para a nuvem. Eu acho que você não precisa necessariamente começar do zero e passar por isso sozinho, né? Eu acho que fazer essa troca e esse aprendizado e tal. E você ter equipes diversas, né? Assim, eu sou um entusiasta da inclusão, você vai me ouvir falar várias vezes aqui nas nossas perguntas, a gente tem feito vários trabalhos como iniciativa de TI, mas assim, eu não consigo enxergar uma equipe de tecnologia ou qualquer outra equipe para ser inovadora e colaborativa se ela não tiver diversidade de história, de pensamento, enfim, de pessoas. Então, acho que são coisas importantes para a gente. Perfeito, maravilha. Então, Luciano, a conversa ela foi curta, mas super assertiva. Você tem algum ponto para acrescentar ou ressaltar da nossa discussão aqui sobre visão que você tem no próximo ano para a tecnologia, os próximos passos da IBM? Eu acho que a minha visão, né, eu acho que é reforçar alguns pontos que a gente conversou aqui, né? O primeiro, de novo, as empresas tiveram um aprendizado muito forte com a questão da pandemia, e eu acho que seria ingênuo da nossa parte pensar que, infelizmente, essa vai ser a última vez, né, que a gente vai enfrentar desafios. Então, assim, eu acho que criar um plano de ação para acelerar esse processo de transformação digital é fundamental. Então, isso, para mim, inclui alguns pontos, né? Primeiro, você repensar realmente o seu ambiente de tecnologia visando essa migração para a nuvem, para que você tenha mais flexibilidade e agilidade, né, para a nuvem híbrida. Um segundo ponto, a forma de você pensar segurança, né, que a gente chama de Zero Trust Security, que é o seguinte, a gente indo para esse mundo mais remoto, né, o tema de segurança, ele não abrange mais só as paredes da corporação, da empresa, né? Você tem que pensar ele de uma forma muito mais ampla, né? Terceiro é a questão da capacitação e aprendizado contínuo, né? E, por fim, o tema da inclusão, assim, eu acho que isso é fundamental e a TI, como uma área estratégica para as empresas, tem que protagonizar essas transformações, tem que estar alinhada com a estratégia de negócio e tomar liderança para fazer essas transformações acontecerem. Então, eu acho que é isso. Ótimo. Então, Luciano, mais uma vez, muito obrigada. Você é sempre muito gentil atendendo aqui nosso Eu que agradeço. de entrevistas. Obrigada. Obrigado a você, Débora. Prazer.